Iniciar a gravação aqui. Maravilha. Então, agora, oficialmente, estamos gravando. Então, queridos, queridas, muito boa noite para todo mundo. A gente está aqui reunido no nosso segundo encontro remoto da nossa disciplina e do nosso projeto, na verdade, agora, né? De biomecânica, onde a ideia é que vocês, ao final do projeto, aí das 3 fases, entreguem, né? Uma análise biomecânica de 3 movimentos, né? De membro superior, de membro inferior, de tronco, e façam uma análise aí de marcha também ao final. A ideia é que a gente faça, então, um estudo de todos os pedaços do nosso corpo, né, galera? Então, todas as partes vão ser analisadas e estudadas de forma biomecânica. A gente bateu papo semana passada sobre o que é a disciplina, né, sobre o que é esse grande conhecimento que é a biomecânica. Falamos sobre cinética e cinemática e falamos de alguns conceitos, como força, massa, torque, ângulo, né, velocidade angular, né, e a gente hoje vai dar prosseguimento a essa introdução aos conceitos de biomecânica. Lembrando que o projeto da fase 1 é um projeto simples, né, gente? Eu quero que vocês escolham um movimento de membro superior, um movimento de membro inferior e um movimento de tronco, e que vocês analisem esse movimento. Analisar o movimento, principalmente cinematicamente. O que é isso, gente? É descrever esse movimento. Quais são os ossos, quais são os músculos, quais articulações, aonde ficariam os vetores, né? A força está para cima, a força está para baixo, a força está para frente. Dizer qual seria o tipo de alavanca que existe ali, né? Onde estaria o eixo, aonde estaria a força e onde estaria a resistência, que são conceitos que a gente vai trabalhar nessa primeira fase. A primeira fase é uma fase simples, é uma escolha do movimento. Aí na fase 2, na fase 3, vocês vão aprimorar esse dado, né? Vocês vão pegar o movimento que vocês escolheram na fase 1 e vocês vão colocar ele mais esmiuçado, vocês vão colocar uma figura, vocês vão descrever esse movimento com outros quesitos, né? Dizendo qual é o tipo de força, se é concêntrica, se é excêntrica, identificar quais são os músculos responsáveis por cada atividade, e aí por aí vai, tá? Então na fase 1 é uma fase mais simples, tá? É uma fase onde vocês têm que principalmente escolher esses movimentos, tá? E aí eu vou dar uma listinha, né? No nosso terceiro encontro, semana que vem, eu já faço essa lista para vocês do que não pode faltar para o projeto da fase 1 ficar aí adequado, beleza? Bom, a gente na semana passada a gente conversou, né? Nós conversamos aqui e a gente avançou. Eu me apresentei, para quem não estava semana passada, eu sou Rodrigo, eu sou fisioterapeuta, fiz minha graduação, né, e minha pós-graduação focada em neurologia e sou mestre hoje em ciências de reabilitação. Estou aqui na Celso já tem 5 anos e tenho contribuído aí junto com os cursos de saúde, fisioterapia, nutrição, educação física, enfermagem, né? Bom, vou passar os slides da semana passada. Eu já coloquei os slides disponíveis para vocês lá no grupo. Daniel, depois você me recorda aí, acho que coloquei. Aí eu acho que a gente parou aqui, né, nessa diferença entre osteocinemática e artrocinemática. Se eu não tiver colocado os slides, galera, me cobrem que eu coloco, tá bom? Eu geralmente disponibilizo o slide todo assim, e aí vocês ficam estudando com mais tranquilidade. Eu coloco tanto aí quanto lá no Liga. No Liga tá estranho o sistema, né, gente? Eu não tive muito acesso essa semana, não. Mas qualquer coisa eu boto no grupo do WhatsApp, que aí todo mundo pega mais fácil, tá bom? Bem, queridos, como eu falei semana passada, fiquem à vontade aí. Quando vocês precisarem ou quiserem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, falem comigo, tá? Podem levantar a mão aí, faz um barulho, que aí eu paro a projeção aqui pra gente, tá? Tá todo mundo enxergando os slides aí? Tá passando direitinho, né? Sim. Sim? Então vamos embora. Bom, galera, então, osteocinemática e artrocinemática, como a gente conversou semana passada, a cinemática é a análise, né, a descrição simples do movimento, sem se preocupar com as causas, né, quais seriam as forças ali envolvidas, o torque e tal. Então, é uma descrição. Quando nós falamos, então, em osteocinemática, é a descrição do movimento do osso, né, daquela atividade. E artrocinemática
é a descrição do movimento baseado na articulação. E aí eu já queria trazer um grande conceito para a gente, né? Que a gente, quando começa na faculdade, a gente traz umas coisas guardadas aí que a gente já levou na vida, gente que já fez faculdade em outro lugar, ou que já estudou um pouco, né? E aí são coisas que às vezes a gente acha que tem um conceito muito fixo, fechado, e quando a gente começa a estudar, a gente fala, cara, era só isso. Então, primeira coisa, galera, que eu sempre gosto de falar nas aulas de biomecânica do início, assim, o que é uma articulação, galera? A articulação é um conceito simples, onde você tem um osso encontrando um outro osso. Esses dois ossos, eles articulam. A articulação pode ser móvel, ou seja, o osso pode deslizar em relação ao outro, ou o outro osso pode deslizar em relação ao primeiro, ou essa articulação pode ser fixa. Os ossos eles se encontram, mas eles não deslizam, beleza? Eles são colados, combinado? Mas sempre que eu tiver um osso encontrando um outro osso, eu vou ter uma articulação, certinho? Guardem isso no coração, porque às vezes a gente acha que a articulação sempre é, né, alguma coisa móvel, né? Não, existem articulações que são, ó, coladas. Nossos ossos do crânio são articulados. Bom, na teoria, sim, eles articulam uns com os outros, mas eles não dobram, esticam, rolam, abrem, fecham, né? Os ossos estão todos colados, mas existem articulações, beleza? Bom, então vamos falar de articulação de osso, de articulação de cinemática do osso e cinemática de articulação. Bom, osteocinemática, então, é a cinemática óssea, então é a descrição dos movimentos ósseos, ok? Em relação aos nossos três principais planos e eixos do nosso corpo, os chamados planos cardeais. Vocês estão, provavelmente aí, quem não fez no primeiro está fazendo agora, projetos que envolvem anatomia. E a anatomia fala para a gente, nas primeiras semanas de aula aí, que existem, né, descritos na literatura, três planos anatômicos, né? Então, nós temos o plano sagital mediano, que é o plano que passa na linha do nosso nariz, né? Que divide o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, é um plano que passa aqui, ó, vertical. Existe mais um plano vertical, né? Que passa na direção da nossa orelha e divide o nosso corpo em anterior e posterior, o que ficou para trás. Esse plano aqui na linha da orelha é o chamado plano frontal ou coronal. E existe o plano, o plano horizontal, né, que é o que passa na linha aí do nosso pescoço, do nosso nariz, da nossa testa, né, que passa nessa linha horizontal em qualquer região do corpo da gente. Esse plano horizontal é chamado de plano transverso, ok? Bom, esses três planos são os nossos chamados planos cardeais, tá? E os ossos, eles se movimentam sempre respeitando, né, esses três principais planos do corpo: o sagital, o frontal e o horizontal ou transverso, tá? Bom, para a gente aprender osteocinemática, é preciso que a gente saiba alguns conceitos. Primeiro conceito: posição anatômica. Vocês já devem ter visto em anatomia. Para quem não viu, a gente vai rever aqui, né, qual é a posição anatômica do indivíduo. Segundo, a gente tem que descrever um movimento em função de uma referência. Então, a gente tem que aprender ou reaprender, né, o que significa, por exemplo, anterior, posterior, superior, inferior. Quais são as referências, palavras, né, para a gente usar como referências anatômicas. A gente tem que saber os planos, a gente já falou os três aqui, vamos rever. A gente tem que saber os eixos. Cada plano anatômico tem seu eixo, que é onde vão acontecer os movimentos ósseos, tá? Então, temos três planos. Cada plano tem seu eixo. Então, temos três eixos, tá? O eixo é relacionado ao plano. Todo plano tem o seu eixo, ok? Beleza. Temos que saber quais são os movimentos que o osso faz e quais planos cada movimento do osso acontece, né? Porque, olha que legal, gente. Biomecânica, cinesiologia é tão interessante que o osso, para falar que ele está fazendo um movimento chamado flexão, a gente tem que falar com convicção que qualquer flexão de qualquer movimento ósseo do nosso corpo acontece no plano sagital. Porque
flexão de dedo, flexão de punho, flexão de cotovelo, flexão de ombro, são sempre no plano sagital, baseado na posição anatômica do indivíduo. Beleza? Todas as flexões acontecem no plano sagital. Então a gente tem que saber qual plano existe, quais são os ossos, quais movimentos existem e qual movimento acontece em qual plano. E isso é uma tabelinha, é fechado, para nunca errar. Vocês podem estar fazendo uma prova lá em Portugal, estudando uma prova de, né, para entrar num super lugar para trabalhar e vão perguntar lá: ah, o movimento de flexão acontece em que plano? Sagital. Acabou. É um movimento de flexão óssea, sempre no plano sagital mediano. Beleza? Então, essa referência vai ser importante guardar. Então, vamos estudar esses itens aí, né? São 6 itens. Vamos lá. Então, primeiro, posição anatômica, galera. A gente existe como terminologia básica de qualquer estudante da saúde que estuda corpo humano. Ele tem que saber a posição anatômica, tá? A posição anatômica é essa posição que está aqui, ó, no lado, bom, para mim é no lado esquerdo da tela, deve ser para vocês também. Onde está o mouse passando aqui, ó. A posição anatômica, então, é uma posição ereta, vertical, com os pés separados ligeiramente e os braços pendendo ao lado do corpo, ó, com a palma da mão sempre voltada para frente. Essa é a posição anatômica dos seres humanos, beleza? É na posição anatômica que todas as análises vão ser feitas, ok? Então, todos os movimentos que acontecem se baseiam na posição anatômica. Combinado, gente? Existe uma super confusão da posição anatômica com a posição fundamental, que é bem parecido, né? Só que a gente tem o quê, né? Os braços estão ao longo do corpo, mas a palma da mão fica voltada para o corpo, né? Para o tronco, para dentro. O polegar fica para frente. E aí, se você analisar os movimentos na posição fundamental, você vai errar, você vai cometer aí uma falha, você vai estar cometendo um erro, tá? Então, guardem a posição anatômica. Combinado? Alisson Zão, sua câmera abriu aí, acho que não é a sua intenção. Aí, percebeu. Show. Beleza, posição anatômica, gente? Vocês provavelmente também estão estudando essa posição em anatomia, né? Falem comigo aí. Vocês já viram isso em anatomia? Ainda não. Não? Deveria. Não. Guardem então esse conhecimento para usar em anatomia. Que lá no anatômico sempre a gente vai olhar a peça pela posição anatômica, tá? Vimos sim. Tá bom. Algumas viram, outras não. Tudo bem. Ó, e aí, galera, o que é o segundo item lá, né? A gente começar a descrever o movimento sempre levando em consideração alguma referência. Então, todos os nossos movimentos, nossa posição do corpo, é sempre relativo aos segmentos corporais nessa base da posição anatômica, tá, gente? Então, por que isso é importante? Ó, se o cara estiver aqui na posição anatômica de frente para a gente, né? A gente tem palavras de referência para a gente citar, né, qualquer parte do corpo. Por exemplo, tem aqui, ó, proximal e distal. Proximal é qualquer região do corpo que esteja mais próxima ao tronco. Então, por exemplo, o ombro, ele é proximal, né? Porque ele está mais próximo do peito aqui do tronco. Distal é qualquer estrutura do corpo que esteja mais distante do tronco. Então, a partir de hoje, gente, sempre que vocês quiserem falar que tem uma parte do corpo que está mais longe do meio do corpo, aqui do tronco, a gente fala então que essa estrutura está distal em relação ao tronco, está distal em relação à outra. Por exemplo, meu ombro ele é mais proximal do que o meu punho. Meu dedo ele é distal em relação ao meu cotovelo, certo? Então, quando eu tenho dois locais de referência, um pode ser mais proximal e o outro pode ser mais distal, sempre levando em consideração, então, o tronco, né, como referência na posição anatômica, beleza? Bom, tudo que tiver para frente no nosso corpo, ó, a gente fala, então, que são estruturas anteriores. Tudo que estiver para trás são estruturas posteriores. Então, ó, o nariz, ele é anterior em relação, por exemplo, à nossa orelha, né? Ao pavilhão auditivo aqui. Então, nariz é anterior, orelha é posterior, ok?
Beleza. Tudo que tiver mais para cima do corpo, a gente fala então que essa estrutura está superior em relação a uma estrutura, por exemplo, que vai estar mais para baixo no corpo, que são estruturas então que a gente vai descrever como inferiores. Essa daí não tem dúvida, né, gente? Nós temos os membros superiores e nós temos as pernas, que vão ser nossos membros inferiores, beleza? Então, as estruturas que estão para cima são chamadas de superiores, para baixo, inferiores. Show? Tudo que estiver mais no meio do corpo, a gente fala que a estrutura é medial. Tudo que estiver mais para o lado, mais para fora do meio, a gente chama essa estrutura então de estrutura lateral em relação à outra, tá? Então esses terminhos, né, é do linguajar, né, acadêmico, é do linguajar profissional da gente que é da área aí de motricidade. Todos nós devemos falar dessa forma com os nossos clientes, os nossos alunos, tá? Porque é a forma correta de dizer. Profissionalmente falando, é muito feio, né? É muito inadequado, eu diria, a gente falar, mexe aí a sua mão é que está mais longe do seu ombro. Não existe mais longe, mais distante, é que está distal em relação ao ombro, né? Beleza? Então, o termo correto, a referência correta é sempre bom ser empregado, tá? Então, estruturas mediais, estruturas laterais, estruturas proximais, estruturas distais, estruturas superiores para estruturas inferiores e por aí vai, beleza? E, gente, tá dando bichinho de luz, tá calor hoje? Tem um bichinho de luz aqui na minha ring light. Beleza. Planos cardeais, gente. Nós temos 3 planos, matei, e 3 eixos, né? Os planos são chamados, então, né, de planos cardeais. A gente tem... Ih, ele voltou, gente, que levado. São 3 planos. Plano frontal, que está identificado aqui como esse azul água, aqui verdinho, né? Que é esse que vai passar na direção da nossa orelha e vai dividir, então, o nosso corpo em estruturas anteriores e posteriores, né? O plano frontal. Plano transversal ou horizontal é o que vai passar aqui amarelinho, ó, vai dividir o nosso corpo em superior e inferior. E o plano sagital, que é o roxo aqui, o lilás, né? Que divide o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Beleza? Esses são os 3 planos que estão baseados, inclusive, na posição anatômica, tá? Bom, plano sagital tem esse nome muitas vezes, dá para fazer essa referência, né? Porque a gente tem uma sutura que passa justamente na linha do nosso nariz aqui, ó, no topo da nossa cabeça, tem uma linha que divide o crânio da gente. Então, o nome dessa sutura é sagital. Então, a gente acompanha o nome da sutura, né? O nome do plano é plano sagital. O plano frontal também acompanha a sutura que tem aqui, que vai de orelha a orelha, que é a sutura coronal. Então, o nome do plano é plano coronal, também chamado de plano frontal, né? Para ser mais fácil. E o plano transverso é o plano horizontal, né? Uma das coisas que eu sempre tive probleminha quando eu era pequeno, acho que até eu ficar mais velho também, era saber o que é vertical e horizontal, né, gente? Porque isso a gente fica fingindo normalidade, mas é difícil lembrar, né? O que é vertical e horizontal. E aí eu decorei, depois que eu comecei a dar aula de anatomia e biomecânica, porque esse slide aí me ajuda muito. Lembra que a linha do horizonte é uma linha nesse sentido, né? Se for para a praia, ela fica olhando para o horizonte. O que é o horizonte? É horizontal, ó. É nessa linha do mar. Então, eu nunca mais esqueci que horizontais são as estruturas que estão na linha do mar, assim, sabe? Então, horizontal é sempre esse sentido da linha, né? E vertical vai ser o em pé. Beleza? Então, para quem precisa desse pulo do gato para nunca mais errar horizontal e vertical, lembra da linha do horizonte. Pode ser uma boa dica aí para vocês. Beleza, esse é o plano horizontal. Quarto item, galera, que a gente tem que saber. Cada plano desse tem seu eixo, tá? Correspondente. E é sério, tá? Qual é o eixo do plano sagital? É um nome certinho. Qual é o eixo do plano frontal? É um nome certinho. Qual é o eixo do plano horizontal? É um nome certinho, tá? Não existe, por exemplo, o plano sagital está com o eixo do outro. Não, o eixo é respectivo ao seu plano, tá? Tudo bem. Dito isso, os eixos de movimento, para ajudar a gente a pensar nos nomes aí, eles sempre unem as metades que o plano separou. Beleza?
todo movimento do nosso corpo vai acontecer ao redor desse eixo. O movimento dos ossos é sempre paralelo, passa do lado ali do eixo, e os eixos são sempre perpendiculares ao plano. Então, o eixo sempre passa a 90 graus em relação ao seu plano, tá? Isso, obviamente, né, numa visão espacial do corpo, geométrica, tá? Ninguém fica fazendo medida de ângulo no eixo do corpo, não. Mas ele sempre vai vir a 90 graus. Vamos lá. Quais são esses eixos, gente? Então, nós temos, ó, no plano sagital, que é o plano que passa a linha, agora está verdinho aqui, né? Na linha do nariz da gente. O plano sagital, a gente é dividido, né, no nariz aqui, ó, em lado direito e lado esquerdo, certo? E a primeira frase ali que está no slide fala para a gente o seguinte: o eixo, o nome que o eixo vai ter é a união do que foi separado pelo plano. Então, veja, plano é o sagital, dividiu em lado e lado, né? Lado direito e lado esquerdo. O nome do eixo do plano sagital é látero lateral. Sacou? Qual é o nome do eixo do plano sagital? O plano sagital divide a gente em dois lados. Então, o nome do eixo, látero lateral. É a união do que ele separa, os dois lados. Vamos lá. Gente, tá calor pelo jeito, hein? Porque tá tendo uma invasão de bichinhos de luz aqui. Segundo plano, galera, o plano frontal, esse que passa de orelha a orelha, divide o nosso corpo em anterior e posterior. Qual vai ser o nome do eixo do plano frontal, né, o coronal, desse plano da frente aí da orelha? É a união do que ele separa. Então, ele separa anterior de posterior. O nome do eixo é antero-posterior. Simples assim, né? Beleza. E o plano transverso, que aqui está como esse rosinha, né? Divide o nosso corpo em estrutura superior e estruturas inferiores, né? Superior e inferior. Tem livro que chama esse eixo, tá, do plano horizontal de supero-inferior. Não está errado, não. Mas a maioria dos livros vai chamar o nome desse eixo, e faz sentido também, de eixo crânio-caudal. Porque separa o que está no crânio do que está na cauda da gente, né? Porque faz um corte horizontal aqui. O plano horizontal, gente, para a gente fazer essas referências na cabeça e não esquecer, é aquele do mágico que vai cortar a assistente dele lá no circo, né? A mulher deita, ele passa o serrote lá na barriga dela, e aí ele separa a parte de cima do corpo dela da parte de baixo, né? Ele corta ela num plano transversal, horizontal, né? E ele divide o que está superior e o que está inferior. O nome do eixo é quando junta de volta a assistente lá. Então é o eixo crânio-caudal. Junta o crânio com a cauda dela, né? De volta ali, junta, sabe? E aí o eixo é o crânio-caudal. Então, plano sagital, eixo látero-lateral. Plano frontal, eixo antero-posterior. E plano horizontal, eixo crânio-caudal. Beleza? Professor, Oi. isso independe da posição do corpo, se ele estiver em pé ou deitado? É com relação ao plano do corpo ou com relação ao plano propriamente dito? Isso independe, Nixon. Boa pergunta, viu? É Nixon, né? Boa Sim. pergunta. Exatamente isso, querido. Então, se você está em pé e você é cortado horizontalmente, te cortou no plano transverso. Se você está deitado e te cortam horizontalmente, você está cortado no plano transverso. Beleza? Isso é interessante, gente, para quem já está dando uns pulinhos do gato aí, quando a gente vai ver, por exemplo, uma tomografia, sabe, da pessoa. Tomografia é bem isso, né? Você pode pedir o corte no plano sagital, você pode pedir o corte no plano horizontal, ou você pode pedir o corte no plano frontal da pessoa, sabe? E aí a imagem vai aparecer, às vezes, as duas orelhas e o olho, ou vai aparecer só o topo da cabeça, ou pode aparecer a linha do nariz, a pessoa de lado, né? Porque você pode pedir nesses três cortes de exame de imagem, né? Porque são os três planos cardeais, são as três formas que nós temos de ver o corpo humano. Independente, se está em pé, se está deitado, se está de cabeça para baixo, são sempre os mesmos planos, tá? Beleza. 5, galera. Para entender a osteocinemática, a gente tem que entender quais são os movimentos que os ossos fazem, né? O penúltimo item lá. Eu estou indo naquela sequência lá, né? Vocês já esqueceram dela, não? Posição anatômica, descrevemos as referências, os planos e os eixos, e estamos no 5. Quais são os movimentos dos ossos? Então vamos lá. Os ossos, galera, do nosso corpo, eles vão osteocinematicamente funcionar
em 6 movimentos, 6 característicos das nossas articulações, né? Os nossos ossos articulando uns com os outros, tá? Quais são os nomes dos movimentos ósseos osteocinemáticos? Que é o que vocês vão botar na fase 1, tá? Quais são os movimentos que vocês descreveram lá no trabalho de vocês da fase 1? Beleza. Nossos ossos, eles fazem flexão e eles fazem extensão. Flexão e extensão são movimentos que sempre acontecem no plano sagital. Mas eu nem quero fazer essa referência que isso é o item 6, tá? Mas então, ó, flexão e extensão. Flexão seria sempre aproximar o osso do que está articulado com ele, e extensão seria sempre afastar esse osso dessa articulação com o próximo, tá? Então, por exemplo, o cotovelo. Quando a gente faz uma flexão de cotovelo, a gente aproxima o antebraço do braço. A gente faz isso aqui, ó. Flexão de cotovelo. Extensão de cotovelo é a gente afastar o antebraço do nosso braço. Beleza, gente? Dedo. Quando eu flexiono meus dedos, eu aproximo as minhas falanges, ó. Quando eu estendo, extensão dos meus dedos, eu afasto a pontinha do meu dedo da minha mão. Tranquilo? Então, os movimentos geralmente de fechamento são os movimentos de flexão e os movimentos de abertura são os de extensão. Lembrando que são fechamentos e aberturas que vão acontecer especificamente no plano sagital. É sempre na direção do seu nariz, ok? Essas flexões e extensões. Beleza. Próxima linha ali. Movimentos de adução e abdução. Vocês lembram que movimentos são esses? Fala. Professor, a minha mãe, ela é professora de educação física. Ela é formada já. E ela sempre me corrige em relação a isso. Por exemplo, não é dobra, estica. É flexiona, estende. Não fala dobra, estica. Mas isso você vai adquirir com o tempo, Evelyn. Mas é isso. Então, o nosso dedo não dobra e estica. O nosso dedo flexiona e estende. É bem isso. Mas a gente, na hora que a gente está com o nosso aluno, né, com o nosso cliente, dependendo de como é o seu, né, a sua vivência ali, às vezes é mais adequado você falar um linguajar comum, uma forma que a pessoa entenda, do que você também falar rebuscado, falar muito bonito, e a pessoa... Aí você fala, agora eu quero que você faça uma abdução dos seus dedos. Aí a pessoa vai olhar para você e falar, o que é abdução, né? Aí ela fica caladinha, não faz nada, tu percebe que ela não entendeu a sua orientação. Então, às vezes, é importante saber o que significa o termo técnico, né? Mas, quando você estiver num ambiente de graduação, numa pós-graduação, estiver conversando com colegas, é sempre interessante usar o termo técnico, né? Não usar o termo popular, tá? A linguagem informal. Então, ó, abdução e adução. E aí, que movimento é esse, gente? Adução e abdução. Abrir e fechar. Abrir e fechar? Abrir e fechar. Maravilha. Então, ó, e aí, ó, vocês já comecem a fazer essas relações. No dia da aula presencial, a gente vê na gente, né? Pela aula remota não dá para ver tanto. Mas pensem aqui, ó, abrir o braço, ó, abrir e fechar acontece nessa linha da nossa orelha aqui, né? É um movimento bem aqui no frontal da gente, porque é o movimento do plano frontal. Abrir e fechar o braço, abrir e fechar os dedos, ó. Abrir e fechar o punho, né? São movimentos do plano chamado frontal ou coronal, tá? Abdução, abdução é de abrir e adução é o contrário, vai ser o fechamento no plano frontal da gente, tá? Então, cuidado, gente, ó. Lembrem disso. Botar o braço para frente na direção do nariz é uma flexão do braço, beleza? Botar o braço para fora, mas na direção da orelha, ó, é uma abdução aí do ombro, da glenomeral que a gente vai estudar, tá? Então, cuidado, que tem gente que fala assim, ah, flexiona aí o braço, movimento de flexão de glenomeral, de braço. Aí a pessoa faz assim. Aí você fez abdução. Flexão é um movimento que vem na direção do nariz, né, no plano frontal da gente, beleza? Então, cuidado. Na hora de a gente passar o exercício na academia, a gente fica muito assim, né? Tem que pegar lá e fazer flexão e fazer abdução, né? Então, cuidado, porque são músculos diferentes, são movimentos diferentes, são planos diferentes, né? Então, todo o recrutamento aí muscular muda. Então, é importante lembrar e saber, né? Aplicar a atividade correta. Você quer trabalhar os movimentos para frente?
O nome do movimento é flexão do ombro. Você quer movimento para abertura? Aí o movimento é abdução do ombro. Isso aqui não é flexionar o ombro, tá, gente? Então, cuidado com esses termos que são bobinhos. A gente traz os vícios, né? Que a gente já malha, a gente já frequenta, assim, e a gente acaba achando que entendeu, que aprendeu, e a gente tem que começar a filtrar muita coisa quando a gente começa a estudar, tá? Beleza, o último movimento aqui são as rotações. Rotações, por exemplo, vão ser os movimentos que vão acontecer justamente no nosso plano horizontal, tá? Aí os movimentos são esses movimentos, ó, de torcer a palma da mão para cima e para baixo, rodar o ombro, ó, rodar para dentro, rodar para fora, nossa glenomeral. São os movimentos, então, de rotação. Tem a rotação que a gente coloca, então, para dentro do nosso membro, a gente chama de rotação interna ou medial. E tem a hora que você roda o braço para fora. E a gente chama então de rotação lateral ou externa, tá bom? Então, gente, os nossos ossos, né, osteocinematicamente falando, eles fazem flexão e extensão, quando o movimento é para frente e para trás no plano sagital da gente. Eles fazem abdução e adução, quando o movimento é para fora e para dentro no nosso plano coronal. E eles fazem rotação interna e rotação externa, quando eles fazem então o movimento de rodar para fora ou rodar para dentro no plano horizontal. Tranquilo, gente? Eu sei que é muita informação. Está gravado, depois vocês ouçam isso 5 vezes, que depois entra na cabeça. Vamos, vamos? Fala, Dani. Eu só queria ouvir novamente sobre rotação, que eu não fixei. Tá. A gente vai falar um bocado ainda, tá, Dani? Mas rotação são todos esses movimentos que acontecem, então, onde você vai rodar o osso, tá? Você não vai levar ele para frente, você não vai levar ele para trás, você não vai abrir, você não vai fechar. Você roda o osso. São os movimentos em torção. Então, a gente tem isso aqui no antebraço, ó. Pega o seu antebraço aí e coloca, ó. Faz tipo, como é que é o nome daquele cantor, gente? Jair Rodrigues, né? Deixa que diga, né? Pois é, Sim, faz um sim. colocar a palma da mão para cima e para baixo é um movimento justamente de você torcer, ó, rodar o osso. Mesma coisa, você deixar o ombro, ó, com o braço esticado, o cotovelo esticado, você botar a palma da mão para cima e a palma da mão para baixo, ó. Assim. Teu ombro também roda lá dentro da cápsula de ombro, né? Tu sente a cabecinha do teu braço lá, do teu húmero rodar. É um movimento de rotação. Rotação são poucos lugares que fazem, tá, gente? Que bom, né? É a glenomeral, é o ombro, é o antebraço aqui, na articulação que a gente tem aqui do rádio com a ulna, e o quadril, né? O fêmur também roda a cabeça lá para a gente fazer um chute com o peito do pé, sabe? A gente roda a perna para fora, também faz rotação. Mas são poucos movimentos que fazem rotação no nosso corpo todo. Então, o plano horizontal, ainda bem, porque é difícil, né? É um dos poucos movimentos que vão acontecer só de vez em quando, assim, sabe? Nas nossas articulações. Tá, joia, professor. Obrigada. Beleza. O último item é a gente tentar fazer a relação, né? De quais movimentos acontecem em qual plano. E aí, isso aqui é o resumão de tudo, ó, gente. Plano sagital. Qual é o movimento? Sempre, ó. Flexão e extensão. Beleza? Todos os ossos do corpo. Se você ouvir alguém falando, está rolando uma flexão da região tal. Essa flexão tem que estar sempre relacionada ao plano sagital. Nessa hora que eu falo isso, para quem já está aí fosforilando um pouco, fala assim, pô, Rodrigo, mas existe lá na academia, existe lá na prova da polícia, né? Em vários lugares, você tem que pagar flexão. O que é pagar flexão? Você botar a mão no chão, você empurrar o chão, né? E trabalhar, geralmente trabalha peitoral, né, galera? Mas e aí? O nome do exercício é flexão, mas na verdade os movimentos ósseos não são de flexão, né? Verdade. Então, o exercício ganhou esse nome de flexão, mas apaga isso, tira esses vícios da cabeça, que agora a gente está estudando o movimento do osso na articulação, tá? E aí todos os ossos que fazem flexão e todos os ossos que fazem extensão só fazem esses dois movimentos no plano sagital mediano, tá? É igual você falar assim, então eu posso falar que o exercício de abdominal. Cara, exercício de abdominal é uma flexão de coluna, por exemplo.
né? Que é um movimento na direção do nariz ali. Mas aí a gente está indo para um pensamento já muito avançado, tá? Então esquece o exercício da academia nesse momento e pensa só no osso. Os ossos mexendo para frente ou para trás na direção do nariz, eles sempre vão estar desenvolvendo flexões e extensões. Se estiver numa prova e falar pela análise biomecânica do osso tíbia e fíbula, esses ossos fazem flexão e extensão da perna. Qual é o plano em que acontece esses movimentos, flexão e extensão da tíbia, biomecanicamente falando? Acabou, não tem nem que pensar. É flexão e extensão? Marca lá, sagital. Beleza? O plano biomecânico, osteocinemático, que acontece qualquer flexão ou qualquer extensão do corpo, é o plano sagital. Fala, Nixon. Professor, há uma discussãozinha com relação ao tornozelo, né? Eu já vi que ele tá logo na cara aí, em relação ao movimento dele, né? E ele entrou aí tanto na flexão e na flexão e na adução, só que essa guerrinha, ela entra na rotação, né? Com relação ao calcanhar ali, fazer essa rotação, né? Nixon, biomecanicamente falando, cara, o tornozelo, ele é a junção da tíbia com o talos, que é o osso do nosso pé. Tíbia e talos só fazem um plano de movimento acontecer, que é o movimento para frente e para trás, que é a flexão e a extensão. Então, tornozelo, Nixon, só faz pé para cima, pé para baixo. Pé de bailarina, né, pontinha do pé, e pé de palhaço, sabe? Pé para baixo seria a flexão plantar, que a gente costuma chamar de plantiflexão, pezinho de bailarina. E o pé para cima é a dorsiflexão, ou flexão dorsal. Ambos os movimentos no plano sagital da gente, tá? Para cima e para baixo do osso. Ponto. Esses movimentos de flexão e extensão do tornozelo, eles ganham esse nome, então, né? Diferentezinhos, né? É dorsiflexão para flexão dorsal, pé de palhaço, e plantiflexão para flexão plantar, pé de bailarina, tá? Na vida real, eles são flexão e extensão, né? Só são sinônimos para flexão e extensão. Flexão de verdade é colocar o pé de bailarina, e dorsiflexão, que é botar o pé de palhaço, seria a extensão. Ponto. Além disso, o nosso pé não faz só para cima e para baixo, né? Todo mundo aqui agora deve estar olhando para o próprio pé e falando, ué, só faz para cima e para baixo? Claro que não. O pé, e aí não é mais o tornozelo, o pé consegue virar para dentro e virar para fora. Um movimento que a gente chama de inversão, que é quando o pé vira para dentro, a plantinha do pé, né? E eversão, que é quando a plantinha do pé vira para fora, tá? Esses movimentos não são considerados movimentos de tornozelo, são considerados movimentos do pé, beleza? Isso é uma dúvida super comum, Nixon. Então, assim, pô, o nosso pé, ele é super móvel, inclusive, tá? Vai para dentro, vai para fora, faz uma abduçãozinha, inclusive, né, o pé, mas o tornozelo, biomecanicamente falando, ele só é a junção da tíbia com o talos, ele só faz pé para baixo e pé para cima, dorsiflexão, que é o pé para cima, e plantiflexão, que é o pé para baixo, ambas no plano sagital, já que são flexões e extensões. Beleza, Nix? Então esse tornozelo no plano frontal aí seria um equívoco do slide? Não, então, aí esse tornozelo no plano frontal, ele está querendo dizer aqui que é pé, porque o tornozelo não faz outro movimento que não flexão e extensão. O tornozelo aqui, a gente bota pé. Pode riscar, eu apoio. Porque o pé faz inversão e eversão. Não faz plantiflexão nem dorsiflexão. E aí o pé vai fazer pé para dentro, inversão, e pé para fora, eversão, que são movimentos, inclusive, já do plano frontal, tá? Nem é mais de sagital. Super concordo, Nixon. Apoiado. Show. Show. Maravilha. Isso é uma discussão grande mesmo, Nixon. Tem toda a razão. Ó, plano frontal. A gente tem dois movimentos, né? Abrir e fechar. Abdução e adução. Quais são os lugares que tem abdução e adução? Bom, no nosso corpo todo tem. Lá no tornozelo, na verdade lá no pé, né? A gente faz inversão e eversão. Na coluna, quando a gente inclina a coluna, assim, ó, lateralmente, a gente está fazendo uma inclinação lateral, que é no plano frontal. E eu sumi? Ah, voltei. Então, existe a inclinação lateral para a direita e a inclinação lateral para a esquerda, certo?
A cintura escapular, né? Nosso ombro. A gente faz a elevação e a depressão, que também acontece no plano frontal da gente, tá? São as exceções. E o punho, né? O punho, quando ele... Ó, vou estabilizar o antebraço, ó. O punho, quando vai para fora e para dentro, né? É um movimento no plano frontal da gente. Aí a gente chama de abdução ou adução do punho, mas os livros gostam de chamar esse movimento de desvio. Na direção do seu mindinho é o desvio ulnar, porque aqui está o osso ulna. E na direção do seu polegar, o osso é o rádio, então eles chamam de desvio radial, e para lá o desvio ulnar. Desvio radial, desvio ulnar, tá? São os movimentos de abdução e adução do punho. O plano horizontal só tem, então, as rotações acontecendo. A gente tem, né, no ombro e no quadril as rotações. E no antebraço. O antebraço faz palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Que a gente viu aí fazendo, né? O deixe que diga que pense que fale. E esses movimentos, então, a gente chama de supinação e pronação. Supinar é colocar a palma da mão para cima. Pronar, pronação, é colocar a palma da mão para baixo, beleza? Então, supinação, palma para cima, pronação, palma para baixo. São movimentos que acontecem no nosso plano horizontal. Ainda tem um outro movimento aqui embaixo, ó, que o ombro e o quadril também fazem, que eles chamam, né, os livros chamam de abdução horizontal e adução horizontal. Então, além de rodar para dentro e rodar para fora, né, que são as rotações interna e externa, o ombro e o fêmur, né, o quadril, eles fazem isso aqui, ó. Abrir na direção horizontal o braço, ó, e fechar na direção horizontal, tá? O nome desse movimento é abdução horizontal quando abre e adução horizontal quando fecha. Tanto o ombro quanto o quadril fazem esses movimentos e esses movimentos são analisados sempre no plano horizontal ou transversal, tá bom? São as exceções. Mas todas as rotações que existem na cabeça do fêmur, na cabeça do úmero, acontecem no plano horizontal ou transversal. Beleza, gente? Então, ó, pensando que os planos de movimento são frontal, sagital e horizontal, né? E os eixos são lateral, anteroposterior e crânio-caudal. Beleza, então a gente precisa, para fechar hoje o dia feliz, eu queria muito que vocês entendessem isso aqui, né? A osteocinemática é uma questão de ponto de vista. Eu queria muito, muito que vocês prestassem atenção agora para a gente bater esse papo final aqui. O movimento numa articulação, ele pode ser considerado pela perspectiva do segmento ósseo. Se é o osso que está mais próximo do tronco, que a gente falou que é o proximal, ou se é o osso que está mais distante do tronco, que vai ser o distal. Não é isso que a gente falou, essa referência, proximal e distal? Pois é. O segmento proximal, ou seja, o que está mais próximo do tronco, ele pode rodar em relação ao segmento distal, ou o segmento distal pode rodar em relação ao segmento proximal. Vamos ver isso nas fotinhos aqui, ver se a gente entende, ó. Eu estou aqui com uma pelve, ó, e um fêmur, beleza? Nesse movimento aqui, a pelve, que é o osso proximal, está parado, e quem está abrindo a perna da pessoa aqui, ó, é o fêmur, o osso da perna, que é o osso mais distal, ó, que está indo, abduzindo, abrindo, certo? E no desenho do lado, o fêmur está voltando, fechando. Então, pensando que pelve é o osso proximal e fêmur é o osso distal, esse movimento aqui está acontecendo com o segmento distal mexendo. Concordam comigo nesse desenho de cima? Vocês conseguiram ver? É o rosinha, é o fêmur. Show? Sim. Beleza. Então, guarda essa informação, porque agora a gente vai ver a fotinho de baixo. Na fotinho de baixo, gente, digamos que você prendeu a coxa desse paciente, amarrou na máquina, ele está preso na coxa e ele está fazendo só agora, ó, desvio com a pelve. A pelve está indo para a direita, a pelve está indo para a esquerda e a coxa está parada, fixa. Beleza. Quando isso acontece, o distal continua sendo o fêmur, né? Que é o osso mais longe do tronco. O distal está preso e quem está fazendo o movimento é o ossinho proximal. Concordam comigo? É a pelve com a lombar aqui, ó, que está desviando para a direita
e a pelve que está desviando para a esquerda. Tranquilo com essa foto de baixo? Sim. O de cima é distal, o de baixo é proximal. Isso. O de cima, o distal que está mobilizando e a pelve está fixa. E no de baixo, o distal está fixo e a pelve que está mobilizando. Tudo certo? Ótimo, galera. O que eu quero que vocês entendam a partir disso? A gente tem um conceito em biomecânica que vocês vão usar muito na educação física, que é o conceito de cadeia cinemática aberta e cadeia cinemática fechada. Então, os nossos ossos, nossos músculos, nossas articulações, elas estão todas funcionando e você pode analisar o movimento se está acontecendo na cadeia cinemática aberta, ou você pode analisar o movimento ou até pedir para o paciente fazer na cadeia cinemática fechada. Vai depender do que você quer trabalhar com o indivíduo. Então, vamos lá. Ó, dito isso, gente, ó, aqui é um movimento de flexão do tornozelo e pé, flexão, desculpa, do joelho, né? Botando o joelhinho para trás, ó. E essa aqui é a perspectiva, então, da tíbia, fíbula e o nosso pé dobrando, né? Ó, indo para trás e quase encostando aqui na coxa, certo? Então, é a tíbia e fíbula que estão indo para trás. Isso é a flexão de joelho que a gente chama. Outra coisa que pode acontecer é a tíbia, a fíbula e o pé ficarem paradinhos e a pessoa agachar, ó, e o fêmur da pessoa ir lá no chão. Ela sentar, ficar de cócoras. Show? Qual é a diferença desses dois movimentos? De nome, galera, é o mesmo movimento. Tanto nesse primeiro exemplo, na letra A tíbia e a fíbula indo para trás e encostando no fêmur, a gente fez uma flexão de joelho. Na letra B, a tíbia e a fíbula paradas e o fêmur, né, que está dobrando e a pessoa está agachando para ficar de cócoras, também no fim da história o nome do movimento é flexão de joelho. Só que quem mexe nesse primeiro exemplo, letra A, é o osso distal, né, os ossos distais aqui, né, a perna, o tornozelo e o pé. A coxa está paradinha. E no segundo exemplo, a perna, tornozelo e pé estão paradinhos e quem está mexendo é o osso proximal. Show? Mesmo exemplo, só mudou um pouquinho ali a perspectiva do outro slide. Tudo certo, gente? Sim. Ideias para vocês, olhando para esse slide, né? Pensando no que vocês fazem na academia, pensando nos alunos de vocês. A pessoa sentadinha, fazendo ou deitada de barriguinha para baixo, né? Fazendo a mesa flexora, dobrando o joelho, é um exercício que vai fazer a flexão de joelho. E a pessoa em pé, agachando, sentando e levantando, agachando e levantando, também é um exercício de flexão de joelho. Concordam comigo? Sim. Sim. Qual seria a diferença desses dois exercícios se os dois fazem flexão de joelho? A ideia de cadeia aberta e cadeia fechada, tá? Então, cadeia cinemática, gente, ou cadeia cinética, tá? Pode ser visto como sinônimo, é uma série de segmentos articulados, de dois ossos, três ossos que articulam entre si, uns aos outros, e que fazem uma cadeia. Essa cadeia pode ser cadeia cinemática aberta. O que vai ser uma cadeia cinemática aberta? Quando o segmento distal, o osso distal, está livre. É ele que está mexendo para cima e para baixo, ok? E o proximal está fixo. E a cadeia cinemática fechada é quando o distal está parado, está fixo, e quem está mexendo é o proximal. Beleza? Então, pensando no slide que a gente viu, nessa figurinha rosinha aqui do fêmur, ó, o fêmur é o distal, né? Porque está mais longe do tronco. Se é o fêmur mexendo, essa cadeia aqui, o distal está mexendo, está solto, está livre. E o proximal está fixo. Se o distal está livre, o nome da cadeia é cadeia cinemática aberta. Ok? Nesse segundo exemplo, o distal está preso, está fixo. E quem está mexendo é o proximal. O nome dessa cadeia, cadeia cinemática fechada. Ok? Vamos lá para a flexão do joelho. Pé, perna mexendo, ó, pé e perna dobrando aqui, ó, e o fêmur fixo. Distal que mexeu, cadeia aberta. Agora aqui, pé fixo no chão, tíbia e fíbula paradinhas. Quem desce é o fêmur. Quem desceu foi o osso proximal.
cadeia fechada. Beleza? Então, ó, exemplos de cadeia aberta. A gente está lá na academia com o halterzinho na mão. Colocar o halter significa que fechou a cadeia? Não. O que vai fazer se fechar a cadeia? Quando o osso está proximal fixo ou quando o osso está distal fixo, né? Fechar a cadeia, o distal tem que estar fixo. Então, se você está segurando um halter, mas é o distal que está subindo e descendo, e o teu tronco está fixo, é uma cadeia aberta, do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Cadeia aberta, quando você faz uma elevação aqui do halter, uma extensão de cotovelo. Quando você faz a tal da flexão, ó, que você apoia os braços, né, no chão ou na maca aqui, e você desce o corpo, o punho e o antebraço ficam fixos, e o que vai descer vai ser o ombro e o seu tronco. Então, o proximal fica solto, e quem fica fixo é o distal. Fechou a cadeia, botou a mão no chão, prendeu. Prendeu, e aí o tronco que balança, cadeia fechada. Mesmo exemplo que a gente já viu aqui, ó. Você está lá na cadeira extensora. Você está colocando um pezinho lá na panturrilha e vai esticar o joelho. Mesmo com o pezinho, a gente chama isso aqui de cadeia aberta, porque o seu tronco está fixo, ó, que é o osso proximal. Agora não, você está em pé e você vai fazer um agachamento e depois vai levantar, esticar o joelho. O pé está preso no chão, está fixo. Então isso aqui é uma cadeia fechada. Beleza, gente? Sim. Na dica, Show de gente, bola. ó. Sempre que o distal estiver fixo, estiver preso no chão, estiver amarrado, estiver contido, cadeia fechada. Distal, mão ou pé, tá? Sempre que o distal estiver com pezinho, caneleira, halter, estiver livre, cadeias abertas, tá? O que tem de interessante nisso? Muitas vezes, o trabalho em cadeia aberta, ele é mais específico, né? Então, eu, às vezes, posso estar fazendo um exercício com tríceps isolado em cadeia aberta. Agora, quando eu apoio o tríceps lá e faço aquele tríceps quando eu apoio na cadeira e eu desço e subo, eu trabalho um pouco de tronco, eu trabalho abdominal, eu trabalho perna, porque eu fico apoiado lá no meu calcanhar. Então, os trabalhos em cadeia fechada, eles são mais globais, grupais, e os trabalhos em cadeia aberta, eles são mais isolados, específicos, tá? E isso é interessante quando a gente começa a pensar assim, daqui a pouco vocês vão estar aí com um público que é variado. Pensa que vocês vão pegar um idoso, sabe, que está com uma dorzinha na coluna. Pô, você vai colocar o idoso para fazer exercício em cadeia aberta? Talvez se vale a pena. Ou você vai colocar ele em cadeia fechada, recrutando mais fibras do corpo todo. Aí você vai começar a ter esse feeling. É melhor eu usar um músculo em cadeia fechada ou aberta? Qual que vai proteger mais a atividade? Qual que vai isolar mais? Se eu quero hipertrofiar, é melhor trabalhar o corpo todo isoladamente, sabe? Então, esses pulinhos do gato que a biomecânica vai ajudar a gente a pensar. Fala, Jéssica. Professor, então tem a ver com os exercícios multiarticulares e uniarticulares? Maravilha, exatamente. Em geral, cadeia fechada, exercícios são multiarticulares, são globais, grupais. Cadeias abertas, geralmente são uma, duas, às vezes três articulações que estão ali isolando o movimento. Exatamente. Beleza. Aí, gente, deu 7 horas, a hora passa rápida, né? Mas vamos só entrar em artrocinemática aqui, 2 minutinhos, tá? Então, o que seria agora, então, a cinemática das articulações, gente? É entender que dentro dessa junção óssea, dentro de um osso encontrando outro osso, aquele osso vai mexer, se for o proximal, né? A gente viu que a cadeia está fechada, e se for o distal, a cadeia está aberta. Ok. Mas esse movimento dos dois ossos só acontecem se lá dentro da articulação, aquela articulação tiver mobilidade. Então, a gente só consegue educar fisicamente nossos clientes, nossos alunos, se a articulação dele articular. Né? Parece redundante, mas é isso. Se o ombro está congelado, se você está com dor, se a pessoa não está conseguindo se mexer, ela não vai fazer a atividade física que você está propondo para ela. E ela só se mexe se os músculos estiverem fortes e se as articulações estiverem artrocinematicamente funcionando. O que é artrocinemática, gente? É a análise das articulações, do que acontece ali dentro dessa junção óssea, tá?
Quais são os movimentos que acontecem sempre? Um osso, ele pode deslizar em relação ao outro, então ele vai deslizar. O osso pode deslizar. Fácil de pensar isso, né? Um osso pode rolar em relação ao outro, então ele faz o rolamento lá dentro, um osso em relação ao outro. O osso pode girar em relação ao outro. O osso pode empurrar o outro, que a gente chama de compressão, ou o osso pode afastar em relação ao outro, que a gente vai chamar de tração. Então, entender que existem esses movimentos entre os ossos, e aí já não é mais movimento ósseo, né? A gente está falando de movimento articular, é entender a artrocinemática, tá, gente? Então, é fundamental para a gente entender que o nosso novo paciente só se mexe, nosso cliente só se mexe se essas articulações funcionarem, tá? Então, existem 3 movimentos fundamentais, a gente vai parar por aí, prometo, que é o rolamento, o deslizamento e a rotação. Então, o osso pode rolar em relação ao outro, ele pode deslizar em relação ao outro, ou ele pode girar em relação ao outro, tá? Então, as nossas articulações elas podem fazer, principalmente, né, esses 3 movimentos fundamentais, tá? Então, pegando aqui o cotovelo da gente, ó, o rádio, por exemplo, ele roda em relação ao húmero, sabe? A ulna vai fazer aqui um deslizamento em relação ao húmero, sabe? Então, cada osso encostado no outro osso, ele pode ter um contato que ou desliza, ou gira, ou rola, tá? E aí a gente vai ter que aprender nessas nossas quintas-feiras animadas aí, nas nossas aulas presenciais, todos esses movimentos de cada osso articulado, todos eles, um por um, do nosso corpinho todo, para a gente entender biomecânica, tá? Muito bem. Eu não vou entrar na regra do côncavo e convexo, não. A gente começa daqui na semana que vem. Daqui, ó, semana que vem, gente, venham preparados. Vai ser às 9 e a gente vai até o final. Vamos fazer todos os slides aí para a gente terminar esse conteúdo de fase 1, beleza? Mas eu sei que é difícil, não dá para ficar também só jogando informação. Vamos vendo até onde dá. Se não der para dar tudo na aula presencial no dia 10, que agora eu sei que é dia 10, né? A gente vê todas as questões aí de fase 1, tá? Mas importante, gente, para ficar gravado, é que eu não sei se estava no início, né? Fase 1, escolham 3 movimentos, um de membro superior, um de membro inferior e um de tronco, e analisem. Analisar é falar qual é o movimento, qual é o osso, qual é o plano que ele acontece, né? Qual é o eixo. A gente vai ver ainda qual é a alavanca, beleza? Escolhe esse movimento. Ah, Rodrigo, eu vou fazer de extensão da perna, vou fazer de agachamento, vou fazer abdominal, vou fazer flexão de ombro lá, né? Deitar não, ficar deitado lá. Vou fazer halter, bíceps, vou fazer tríceps, enfim, elevação anterior. Enfim, o que vocês quiserem, escolham esses 3 movimentos e descrevam os 3, tá? O que vocês já sabem analisar neles, quais são os ossos, quais são os músculos principais. Combinado, meus amigos? E é isso. A gente se vê na quinta que vem, às 9, hein, galera? Semana que vem já começa o horário aí só para os fortes. Abraços em todo mundo. Jéssica, tá com a mão levantada, se tem alguma dúvida ainda? Eu esqueci de abaixar, perdão. Ah, tranquilo, eu imaginei. Galera, vou parar a gravação aqui. Um abraço. Obrigado, boa noite. Valeu, Brasil.